Amém, queridos, glória a Deus, mais uma vez aqui com vocês, alegria imensa no nosso coração, de poder estar compartilhando mais uma vez da palavra de Deus, para o seu coração, em nome de Jesus, amém? O tema da palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com você, é a missão dos 12, a missão dos 12, o texto base de Lucas capítulo 9, versículo do 1 ao 6, diz: Jesus convocou os 12 discípulos, e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para que curassem as doenças. No versículo 2 ele diz: então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aleluia, queridos. Olha só, falando a respeito de missão, será que a missão que Jesus ele tinha dado para os 12 discípulos, será que essa missão ela já foi concluída? Será que nós hoje, como discípulos de Jesus, não temos também uma missão a cumprir? A missão que Jesus deu para os discípulos eles pegaram aquela missão ou aquela comissão, e o texto diz que eles foram. Jesus deu autoridade, deu poder, liberou autoridade e poder sobre eles, para que eles curassem, expulsassem os demônios. Mas também uma outra coisa que é interessante observar, que Jesus disse: vão e anunciem o reino de Deus, anunciem as boas novas do evangelho. E será que nós hoje, como discípulos de Jesus, também não temos uma missão a cumprir? Tão importante quanto cumprir a missão, nós precisamos entender a visão de reino e a visão do rei. Qual é a visão de reino que nós temos hoje, queridos? Precisamos ter a visão correta do reino de Deus dentro dos nossos corações. Nós temos uma missão, nós temos uma grande comissão a ser realizada. E nós precisamos, sabe, queridos, que deixar que isso realmente entre e exploda dentro de cada um de nós, para que não venhamos viver uma vida despercebida e sem propósito nessa terra. Você não foi chamado simplesmente para ser do reino, mas você foi chamado para fazer parte desse reino poderoso, que é o reino do nosso Deus, e que em breve será estabelecido para sempre, em nome de Jesus. Eu creio nisso, e é isso que nós temos que, sabe, querido, declarar, isso que nós temos que viver, é em função desse reino, em prol do reino de Deus, que nós temos que viver a nossa vida aqui nessa terra. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, a primeira visão do reino, porque nós vamos falar aqui a respeito da missão dos 12. Mas como nós falamos aqui, que não basta apenas, querido, nós recebermos uma missão, nós temos que ter uma visão também muito clara a respeito daquilo que nós temos como missão. Então a primeira visão de reino que eu quero falar para você aqui, querido, Deus nos fez nele nação de sacerdotes. Deus te chamou para você ser um ministro do evangelho, portador das boas novas. E como que nós vamos cumprir isso, queridos, hoje? Como que nós vamos realizar essa função, esse papel de sacerdote, de ministros? Queridos, nós temos uma ferramenta muito poderosa, que nós podemos estar cumprindo essa missão. E essa, queridos, é uma visão que Deus tem nos dado, essa é uma visão que Deus tem estabelecido, e que nós precisamos deixar isso queimar de uma forma mais intensa no nosso coração. Nós podemos estar exercendo o nosso sacerdócio, sabe? E essa comissão e essa visão que Deus tem colocado no nosso coração, através das nossas células, através dos discipulados, através dos evangelismos. Isso é visão de reino. Quando nós entendermos, querido, que nós temos uma missão aqui, e essa missão fala
que Deus ele liberou o poder sobre as nossas vidas, não somente para fazer sinais acontecerem, milagres acontecerem, mas também para que o evangelho fosse anunciado de uma forma poderosa para a vida das pessoas. E Apocalipse capítulo 1 versículo 6 diz: e nos constituiu reino de sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Aleluia. Nós vemos muitas pessoas querendo e buscando autoridade sobre várias coisas, queridos. E Jesus já deu essa autoridade à sua igreja. Mas muitos de nós temos negligenciado a outra parte, onde Jesus disse: vão e preguem. Vão e façam discípulos das nações. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós nos empenhamos em fazer discípulos para Jesus, Ele vai edificar a sua igreja, Ele vai edificar a sua vida, Ele vai edificar o seu ministério, Ele vai edificar a igreja, o corpo, queridos. Mas o que nós precisamos entender é que o mandamento, a missão que Jesus deu para nós como discípulos, deu para os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. E isso continua, queridos. A missão hoje da igreja é fazer discípulos. A edificação, ela vem através de Jesus. O crescimento, ele vem através de Jesus. Mas qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Fazer discípulo, queridos. Fazer discípulo de Jesus. Fazer seguidores de Jesus. Essa é a primeira visão. Nós somos nação, nós somos sacerdócio real. Nós somos chamados, querido, para ser dispenseiros da graça de Deus. Nós somos chamados para ser ministros do evangelho. Falar de Jesus, querido, não é tão difícil como muitos pensam. Sabe, falar do amor de Deus, falar de Jesus, não é tão difícil. E nós precisamos realmente, nesse tempo agora, querido, mais do que nunca, fazer discípulos para Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa aqui que eu quero mencionar, a segunda visão de reino. A primeira, só recapitulando, Deus nos fez nele nação de sacerdotes, nações de sacerdotes. A segunda aqui, a segunda visão de reino, está em Ezequiel 3:1, que é a respeito da sua palavra, da palavra do nosso Deus. E olha só o que o texto diz, Ezequiel 3:1. Ele diz: filho do homem, come tudo quanto está nesse livro, depois vai pregar a nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Acrescentou: filho do homem, alimenta-te deste livro que estou te dando e enche o teu estômago com ele. E em seguida eu comi, e eis que o seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes as minhas palavras. Olha só que texto, queridos. O que Deus está falando para Ezequiel aqui? Coma a palavra. Essa foi a ordem que Deus deu para Ezequiel. E essa é a ordem que Deus dá para cada um de nós hoje, queridos. Essa é a ordem também que Deus nos dá. Coma dessa palavra, se alimente dessa palavra. Sabe, todos os dias, assim como nós temos uma necessidade fisiológica de nos alimentarmos de comida física, o nosso espírito também, existe uma necessidade, queridos, de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Como que você está se alimentando da palavra de Deus? É constante? É todos os dias? Todos os dias você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque é ela, querido, que é o nutriente, a proteína espiritual que você precisa para continuar firme, para continuar forte na missão que Deus tem te dado.
Com essa visão, querido, nós vamos realmente glorificar e vamos exaltar o nome do nosso Deus a cada dia, em nome de Jesus, amém? Então, se você deseja fazer algo extraordinário nessa vida, você precisa literalmente comer, se encher da palavra de Deus. E olha só o que o texto continua dizendo aqui, ele diz: vá viver entre os israelitas. Por quê? Por quê? Primeiro, se alimente da palavra, coma a palavra, enche o seu estômago com a palavra de Deus, esteja completamente cheio da palavra de Deus. Deus fala para Ezequiel, aí ele diz assim: vá viver entre os israelitas. Nesse tempo, os israelitas estavam meio que desviados, queridos. Eles estavam completamente fora, errando o alvo, sabe, que eles estavam completamente fora da presença de Deus, servindo a outros deuses. Então o propósito é anunciar a palavra. É a palavra de Deus, quando ela é anunciada, querido, que quebra as amarras, que quebra os grilhões, os enganos de Satanás na vida de uma pessoa. Aquilo que tem trago, sabe, derrota, sofrimento, amargura na vida de uma pessoa, é a palavra, querido, que quando entra e quando ela é liberada, ela tem o poder de quebrar realmente os enganos de Satanás. E a palavra de Deus, querido, é como um dinamite que nós carregamos dentro de nós. Quando lançada no meio de um povo que está pecando, vivendo longe de Deus, ela causará uma grande explosão também na vida dessas pessoas. Então nós precisamos nos alimentar cada dia da palavra. Essa é a visão, essa é a visão. Nós temos uma missão, mas nós temos que ter essa visão, querido, do reino de Deus. Temos que ter essa visão. Se alimente da palavra, se encha da palavra. Para quê? Para que quando você saia pelas ruas da cidade, para que quando você esteja, sabe, querido, em um ambiente, às vezes que você sabe que as pessoas estão carentes da palavra, você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser usado pelo Espírito Santo para liberar a palavra de Deus, e nós vamos ver uma revolução, uma transformação, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas de uma forma poderosa, querido, poderosa. Então Deus, Ele diz para o profeta Ezequiel comer a palavra e morar entre os israelitas, porque Deus amava aquele povo, Deus ama aquela nação, e Deus queria ver aquelas pessoas, sabe, com os seus corações voltados para Ele. Então tem que ser uma pessoa, queridos, que está cheio. Não podia ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que está completamente cheio da palavra do Senhor. Sabe por quê? Quando você está num ambiente como esse, não é a sua palavra, não é você que vai liberar palavras. Você tem que estar cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, porque é essa palavra que vai fazer a diferença. Amém? Então, assim como Ezequiel, ele comeu a palavra e ele foi para o meio do povo que estava desviado, que estava precisando de Deus. Que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, que assim seja a nossa vida, queridos. Que essa seja a igreja do Senhor Jesus, uma igreja que se alimenta diariamente, e não apenas uma vez por dia, querido, mas várias vezes por dia. Você está se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando da palavra de Deus. Sabe, não tem outra, porque a palavra de Deus diz também que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então quando você estiver numa roda com amigos, quando você estiver lá na sua faculdade, quando você estiver lá no seu trabalho, aquilo que vai sair de dentro de você, aquilo que a sua boca vai falar, é de Jesus, é dele, é do amor dele. É que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. E é interessante porque quando nós fazemos isso, a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aqueles que declaram a palavra. Aí vai acontecer os milagres, vai acontecer a cura, vai acontecer a libertação, e as pessoas vão ter um encontro poderoso com Jesus. Amém? Então a segunda visão aqui, a segunda visão de reino, é a respeito da palavra. E nesse tempo nós precisamos ter essa visão, queridos. Se agarre com a palavra de Deus, se alimente com a palavra de Deus, e esteja cada vez mais fortalecido no seu espírito, em nome de Jesus. Amém? A terceira
visão de reino. Terceira visão de reino. Algo muito importante, querido, que o diabo tem tentado tirar isso das pessoas, tem tentado neutralizar muitos e muitos nessa área aqui. Então a terceira visão de reino é a oração. A oração. Nós não podemos nos afastar daquilo que é básico para um cristão, queridos. Sabe, hoje as coisas estão evoluindo, nós estamos passando por um processo, sabe, de modernização da igreja, de evolução de tantas coisas, e isso faz parte, sabe, desse processo, nós entendemos. Mas nós não podemos nos afastar das coisas triviais, das coisas básicas do Evangelho. E a terceira visão de reino aqui que eu quero mencionar para você, querido, é a vida de oração. É um estilo, sabe, de vida que agrada ao nosso Deus. Mateus 7,7 diz: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Não tem como você estar, querido, enganjado nessa missão. Não tem como você estar, sabe, aqui com essa missão. Você sabe que você tem essa missão para cumprir. Nós, como discípulos, nós temos essa missão para cumprir. Mas não tem como nós completarmos essa missão sem que a gente tenha uma vida de oração. Nós não podemos nos afastar daquilo que é básico para todo cristão. E o texto de Mateus 7,7 fala a respeito disso. Pedi e vos será dado, buscai e você vai encontrar, batei e a porta vos será aberta. No Salmo de capítulo 2, versículo 7 diz: proclamai o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. A oração, queridos, é a chave, é o que move o coração de Deus. E dentro dessa missão que Deus tem nos dado de fazer discípulos, nós não podemos negligenciar a vida de oração. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem gastado, querido, de oração? Sabe, de oração por você mesmo, de oração por aqueles que você quer alcançar para Jesus, pela sua família, pela sua liderança, pela sua igreja, pela sua cidade, pela nossa nação. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Faça da oração um estilo de vida. Faça da oração um estilo de vida para você, querido. E eu tenho certeza que você vai ver coisas extraordinárias também acontecendo. A oração não é algo espasmódico e efêmero. Não é uma voz que clama sem ser ouvida ou é ignorada em silêncio. Você já teve a impressão às vezes de que quando você está orando, você está pedindo algo a Deus, parece que Deus não está ouvindo, ou que parece que você nunca tem a resposta daquilo que você está orando, daquilo que você está pedindo para Deus? Você já teve talvez essa sensação? Mas deixa eu te falar algo. Deus, ele sempre está atento ao nosso clamor. Deus, ele sempre está atento à nossa oração. A oração não é algo, sabe, parado. Não é algo efêmero. Não é uma voz que clama sem ser ouvida ou é ignorada em silêncio. Não, queridos. Deus pode até responder no silêncio, mas Ele está atento à sua oração. Então não pare, não desista, continue exercitando a oração na sua vida, querido. A oração, sabe, move o coração de Deus. E olha só, é sim uma voz que chega aos ouvidos de Deus e que age enquanto o ouvido de Deus estiver aberto às súplicas santas, enquanto o coração de Deus estiver atuante para o que é santo. Então continue orando, continue clamando, continue declarando, continue, queridos.
Aumente a intensidade da oração. Isso vai te ajudar a você completar a sua missão com propósito. Com propósito, querido. Com propósito. Em nome de Jesus. Deus molda o mundo pela oração. Então, se Deus molda o mundo pela oração, o que dirá a vida do seu esposo? O que dirá a vida do seu filho? O que dirá, sabe, querido, aquilo que você tem derramado seu coração diante de Deus? Se Deus molda o mundo pela oração, o que falar das outras coisas? O que falar das outras coisas? As orações não morrem. Os lábios que as proferem podem estar fechados pela morte. O coração que as sente pode ter parado de bater, mas as orações ganham vida diante de Deus. As orações ganham vida diante de Deus. E o coração do Pai está focado nelas. As orações ganham vida diante do nosso Deus. E o coração dele está focado naquele que ora, naquele que o busca, querido. Então vamos lá, nós não podemos parar, não podemos recuar. Desenvolva, sabe, esse estilo de vida de oração na sua vida, querido, em nome de Jesus. As orações se perpetuam para além daqueles que as pronunciam. Elas sobrevivem a uma geração, a uma época e a um mundo. Desde a época de Jesus, querido, nós vemos ele ensinando com sua vida sobre a oração. Sobre a oração. Transferiu isso para os seus discípulos. Os seus discípulos transferiram isso para os seus discípulos. E isso vem, querido, até nós hoje. A oração move o coração de Deus ao nosso favor. Então, se Deus molda, querido, pela oração, continue, querido. Continue exercendo, sabe? Continue exercendo a sua vida em oração, buscando cada vez mais o Senhor, a face dele, em oração. Nós temos uma missão: fazer discípulos. E fazer discípulos significa, querido, que nós temos que transferir isso também para a vida deles. Ensiná-los a ter uma vida de oração. Ensiná-los que eles foram chamados para ser sacerdote, uma nação de sacerdotes que vão ministrar, vão liberar a palavra de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, chamados por Jesus, querido. Fazer discípulos. E entre tantas outras coisas, como discípulos, sabe? Nós temos contribuintes para o reino de Deus. Isso também faz parte de ser discípulo. De nós ajudarmos a obra de Deus, sabe? Isso também é discípulo. Não é somente cuidar de pessoas, não é somente fazer discípulos, mas ser discípulo é tão amplo. É serviço, é doação, é generosidade. Isso é ser discípulo. Essa foi a missão dos 12. Eles não somente se preocuparam em formar um exército de discípulos para Jesus, mas eles contribuíram com a sua vida, com seus bens. Eles estavam lá servindo para que esse reino pudesse crescer e se expandir por todo o mundo. E não somente isso, o reino de Deus ser estabelecido sobre essa terra, em nome de Jesus. Essa é a nossa missão, queridos. E que Deus possa nos ajudar a cumprir essa missão, com essa visão, com esse propósito. Amém? Glória a Deus. Olha só o texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 diz: aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. E ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus uma fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E aconteceu trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha só, querido.
poder da oração. O anjo chega diante do altar do nosso Deus com o incensário. E dentro desse incensário, a palavra diz que estava cheio com a oração dos santos. E ele enche aquilo ali com fogo e ele lança sobre a terra. É a resposta da oração, querido. É a resposta. Amém? Então continue. E a quarta visão, para nós encerrarmos aqui. A quarta visão precisa, querido, ser restaurada aqui. E essa visão, ela é tão importante para nós também nesse tempo, que é a visão da adoração. Uma das coisas que nós vemos na Bíblia, querido, é que nós fomos criados para adorar ao nosso Deus. E uma das coisas que Satanás tem tentado roubar de Deus é a adoração. E nós precisamos, queridos, restaurar essa visão da adoração. O som do céu precisa alcançar a terra. Os adoradores verdadeiros precisam se posicionar e começarem a entoar uma canção do céu. E qual que é a canção do céu? A Bíblia diz que os 24 anciões estão prostrados diante dele. Lançaram as suas coroas diante do Rei dos Reis. E eles declaram: Santo, Santo, Santo. Essa é a canção do céu. Santo, 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 Santo. Nós precisamos entoar essa canção, querido. Essa é a nossa missão também, sabe? Entoar essa canção aqui na terra. Ele é santo, em breve Ele virá. Ele é santo, 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 santo. Que a nossa vida seja a expressão dessa canção, queridos, em nome de Jesus. Esse som precisa sair mais alto do que qualquer outro som na minha vida e na sua vida. Talvez aquilo que está ecoando, o som que está mais alto na sua vida, seja um problema, seja uma dificuldade, seja, sabe, tantas coisas que às vezes, sabe, estão falando mais alto na nossa vida. Mas o que precisa falar mais alto na nossa vida, querido, é isso, é o som dos céus. É santo, Ele é santo, Ele é santo. E nós precisamos declarar isso cada vez mais. Isso tem que queimar, isso tem que explodir dentro de nós, queridos. Isso tem que explodir dentro de nós. Então, olha só, a missão dos 12. Jesus convocou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade para fazerem coisas extraordinárias. Mas ele disse: vão e preguem o reino de Deus. Primeiro é ir e pregar o reino de Deus. Depois o texto diz: e curar os doentes. E curar os doentes. Primeiro nós precisamos nos encher da palavra, como Ezequiel fez. Depois nós precisamos liberar isso, sabe? E aí, com o poder que você já recebeu, com autoridade, sabe, você vai ver os milagres de Deus acontecendo. E você que ainda não tem vivido essa vida aqui, você que ainda não se tornou um discípulo de Jesus, você que ainda não está fazendo discípulos, eu quero te encorajar. Talvez você até já entregou sua vida a Jesus, mas você ainda não está fazendo discípulos de Jesus. Ah, como que eu faço discípulo? Pregando, anunciando o reino de Deus, a palavra dele, curando os enfermos. E as pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Então talvez você ainda não está fazendo discípulos de Jesus, já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não tinha essa visão, e ainda não estava vivendo com esse senso de comissionamento, essa missão. Querido, nós precisamos, nesse tempo agora, atentarmos para aquilo que Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Eu quero orar por você. Quero orar por você que ainda não está fazendo discípulos. Quero orar por você que ainda não é um discípulo de Jesus.
e você deseja entregar a sua vida, abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero que a minha vida tenha um sentido, que eu viva por causa de um propósito, de uma missão aqui. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Você que já entregou sua vida para Jesus e ainda não está fazendo discípulo, ou você que deseja ser um discípulo de Jesus, querido. Fazer discípulos, sabe? Isso é a missão de Jesus para nós. Coloque sua mão no seu coração e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu entendo hoje, através da tua palavra, que o Senhor nos deu uma missão. Deu essa missão para os discípulos há muitos anos atrás, mas essa missão, ela precisa ser concluída em mim também. E eu entendo que eu faço parte desse projeto, dessa missão que o Senhor estabeleceu há muito tempo atrás. Me perdoe porque durante muito tempo eu tenho vivido a minha vida sem esse entendimento de que eu fui salvo e tenho até me alimentado da tua palavra, mas não tenho feito discípulos, e que eu preciso, Senhor, anunciar a tua palavra, ser discípulo, doar minha vida, contribuir com o teu reino. Me ajuda, Senhor, a estar realmente cumprindo essa missão, e que o teu Espírito Santo possa me encher cada dia mais, me dando força, capacitação, ousadia, para que eu possa ser realmente um verdadeiro discípulo do Senhor. Para você que ainda não é discípulo, que não entregou sua vida para Jesus, repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e entrego a minha vida completamente a Ti, assim como os discípulos fizeram há muitos anos atrás. Senhor, que dentro de mim haja essa ousadia e esse desejo de estar vivendo uma vida que Te agrada, uma vida com propósito, Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, o tempo em que eu estive longe da Tua presença, porque eu não tinha esse entendimento. Me recebe como Teu filho, escreve meu nome no livro da vida, Pai, e enche a minha vida com Teu Espírito Santo. E a partir de hoje, eu não só me torno um discípulo Teu, mas como eu vou viver para fazer discípulos também, pregar o Teu Evangelho e ver o Senhor manifestando o Teu poder com curas e sinais na vida de muitas pessoas ao meu redor, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Querido, vamos viver essa vida intensa para Jesus, vamos viver essa missão, assim como Jesus chamou os 12, Ele nos chama hoje, a sua igreja, a sua noiva, se levanta com esse entendimento. Somos uma nação de sacerdotes, somos uma nação que vai proclamar as verdades de Deus. Nós somos um povo que busca o Senhor e desenvolve uma vida de oração. Queridos, vamos lá, Deus tem nos chamado para isso, amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero te encorajar a você viver realmente essa vida para Jesus. Ser discípulo e fazer discípulo para Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias.